A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio. Gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado. É uma alegria estarmos aqui. Gostaria de cumprimentar a cada um dos ouvintes e das bênçãos de Deus sobre cada um de nós e cada um de vocês, pedindo que Deus nos abençoe e que o nosso programa de hoje seja de bom fruto para a glória de Deus e salvação de nossas almas. Eu gostaria de convidar então nossos ouvintes a fazerem uma oração, pedindo essas graças a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amada do Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu saúdo Maria, Mãe admirável do Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu saúdo Maria, esposa fidelíssima de Deus e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, é convosco, sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu saúdo Maria, esposa fidelíssima de Deus e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, é convosco, sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. São José, rogai por nós. Estamos falando sobre a pessoa do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem. É interessante nós pensarmos um termo atual, exatamente para nós é mais tranquilo, em relação à época de Nosso Senhor, ou quando foi o desenvolvimento da teologia, quem era Jesus Cristo. E aí nós temos que reconhecer primeiramente o que é uma pessoa. E a palavra pessoa é amplamente utilizada no nosso dia a dia para referir-se a um indivíduo, a um ser humano. No entanto, o termo também possui um significado mais profundo e complexo, especialmente quando é abordado no contexto da filosofia, da psicologia e também na teologia. E no seu sentido básico, pessoa é um termo utilizado para referir a um ser humano, a um indivíduo dotado de racionalidade e consciência. No entanto, o significado da pessoa vai além dessa definição simples. Na filosofia, o conceito de pessoa está relacionado à capacidade de agir, de tomar decisões e de se relacionar com o mundo ao seu redor. Então, para nós entendermos o que é uma pessoa, então, é o que na teologia nós vamos ver em relação à Santíssima Trindade, que há um só Deus em três pessoas. E o significado, então, que cada um tem inteligência e vontade, tem, então, questão arbítrio e é capaz de agir e tomar decisões e se relacionar com outras pessoas ao seu redor. Então, a individualidade, a distinção de quem
do que a pessoa então ela é e sua capacidade de relação. Exatamente quando nós pensamos o pai e filho, temos uma relação. O pai gera o filho, então o filho é gerado pelo pai. Então nós vemos que o Espírito Santo não é gerado nem pelo pai, nem do filho, mas procede do pai e do filho, não sendo gerado. Então, na teologia, às vezes, se nós não olharmos pela filosofia, o sentido, nós nos complicamos. Exatamente, muitas pessoas, às vezes, com boa vontade, vai fazer a leitura da Sagrada Escritura sem os instrumentos que a filosofia dá. Então, cai muitas vezes em erro, pois há a questão no sentido literal, o sentido analógico, tem a questão da lógica. Então, tudo vai ajudar a entender o ensinamento e a revelação de Deus. E na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, vemos a encarnação do Filho de Deus, que é um mistério, porque nunca poderemos compreender, mas somente o poderemos admirar e adorar. Por isso é um mistério. Os mistérios são coisas incompreensíveis. Nós podemos ter conhecimento desse mistério e às vezes queremos até explicar de alguma forma esse mistério, mas é incompreensível geralmente para nós. O profeta Isaías tinha já declarado que a vinda do Senhor, do Salvador, era inenarrável. A conceição e a encarnação de Jesus são mais misteriosas que o florescimento de uma vara seca de Araão, que produz folhas, flores e frutos, ensina Santo Agostinho. Fechar os olhos, razão porque não podemos com o brilho desse mistério, senão com o véu da fé. Com os olhos do corpo não podem a luz do sol, nem sem o véu da nuvem. Sei, diz São João Crisóstomo, que o Filho de Deus se fez homem, mas ignoro como ele se fez homem. Então, o conhecimento que o Filho de Deus se fez homem, nós temos. Como se realizou isso é obra divina e nós não temos essa compreensão. Eis algumas comparações acerca da divindade. Então, não é uma explicação, mas uma comparação. A divindade e a humanidade uniram-se em Cristo, como a alma e o corpo no homem. Se a matéria e o espírito, que diferem radicalmente, se podem reunir no homem, com mais razão, a divindade e a humanidade o podem fazer, porque elas têm alguma semelhança. O Verbo humano tem também a sua encarnação. A palavra é o primeiro pensada, portanto, é uma coisa com que inteiramente espiritual. Mas quando se quer comunicar, incorpora-se na voz, torna-se palavra sensível e é ouvida por muitos. A pensar disso, o meu pensamento não deixou de me pertencer. Assim, o Verbo de Deus se tornou visível a muitos homens, sem deixar de estar junto do Pai, explica Santo Agostinho. As comparações seguintes são figuras da conceição de Jesus Cristo.
Deus formou o corpo de Cristo do sangue de Maria, como tirou Eva de Adão, formados da terra. A encarnação assemelha-se à produção dos primeiros frutos da criação. As primeiras plantas produziram os primeiros grãos pela onipotência de Deus, sem cooperação alguma dos homens. Devemos adorar o mistério da encarnação quanto toca à Trindade. O nascer, o pôr do sol, recordam vivamente a encarnação e a morte de Cristo, luz do mundo. É por isso que naquele momento se toca o sino, a Trindade. As palavras que compõem a oração que se recita no ângelo recorda o colóquio de Maria Santíssima com o anjo. Também, em cada missa em que se diz o credo, nós devemos ajoelhar as palavras: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em genuflexão é um ato de adoração do mistério da encarnação. Na missa solene do Natal e da Anunciação, 25 de março, todo o coro ajoelha-se na passagem do credo e inclina a cabeça. Os mesmos anjos adoram este mistério. Os homens de Santo Efrem, dirigindo-se a Cristo, confessam a sua divindade. Os anjos adoram a sua humanidade. Estes maravilhosamente da sua humilhação, aqueles da tua grandeza. Então, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus feito homem e habitou entre nós, assim como temos na anunciação do anjo. Esse grande mistério da encarnação do Verbo. Assim temos duas festas ligadas a essa. Primeiro, a dia 25 de março, que é a festa da anunciação do anjo Gabriel e a encarnação do Verbo, e 9 meses depois, então, da concepção de Jesus, e 9 meses depois, na festa de 25 de dezembro, temos o Natal de Nosso Senhor. A encarnação do Filho de Deus era necessária para expiar perfeitamente a ofensa feita à majestade de Deus. Deus, sem dúvida alguma, teria podido salvar os homens sem a encarnação. Podiam, para glorificar sua bondade, contentar-se com a satisfação insuficiente, ou mesmo perdoar falta sem satisfação alguma. Já Santo Agostinho escrevia: insensato há quem considere a sabedoria divina incapaz de salvar os homens, sem ser pela encarnação, pelo nascimento do Filho no seio de uma mulher, pela sua dolorosa paixão. Deus podia operar de outro modo, mas como nós o vemos pela morte do Salvador, Deus exigiu uma satisfação perfeita, a prova de glorificar a sua justiça e não a sua bondade. Ora, só um homem-Deus poderia apresentar essa reparação perfeita. A grandeza da ofensa mede-se sempre pela grandeza da pessoa, e por isso uma ofensa a Deus é infinita, e por conseguinte, nenhuma criatura, nem mesmo o mais perfeito dos anjos, poderia repará-la completamente. Eu gosto de dar um exemplo simples para a gente entender da gravidade do pecado. Imaginemos uma criança que bate no rosto do seu irmão, também uma criança. É uma briga de 2 irmãos, é uma ofensa pequena, em que os pais podem intervir e pedir que se peça desculpa. Mas imaginemos agora que esse mesmo menino que bateu
no rosto do irmão, agora bata no rosto da mãe ou do pai. Essa ofensa é muito mais grave por causa da autoridade dos pais. Mais do que isso, vemos agora que essa criança bateu no rosto do seu professor da sua escola. Mais grave pelo estado que a criança faz. Essa mesma criança faz e bate na cara do diretor da escola. Muito mais grave. Então, esse diretor pode até pedir a expulsão dessa criança da escola. Mas agora, essa mesma criança, quando vai ser expulsa da escola, foi levada ao juiz e bateu no rosto do juiz. Então, esse juiz tem direito de exigir uma reparação pela autoridade dele. Agora, essa criança vai e bate, vamos dizer, na face do Papa. A gravidade é muito maior. Agora, essa criança bate na face de Deus. Então, os méritos, a ofensa feita a Deus é infinita e só pode ser reparada com uma reparação infinita. Imagine que um anjo diga: eu sou o anjo da guarda dessa criança. Eu quero então reparar. Deus pode dizer: a minha ofensa que foi feita para mim é muito grave. Foi uma ofensa infinita. Mesmo que você se dedique toda a vida a seu anjo da guarda, você é finito. Então, você pode ser eterno, mas é finito. Então, você não é capaz de reparar a ofensa feita a mim. Então, só alguém que tem um valor infinito pode reparar. Então, só nosso Senhor Jesus Cristo seria capaz, sendo Deus, de reparar essa ofensa feita a Deus Pai. É assim que o Filho de Deus, feito homem, tem tanto a natureza divina, então tem valor infinito, como também é um homem. Então, na sua humanidade, pode interceder. É necessário, então, a intervenção de um ser infinito, isto é, do próprio Deus. A salvação do homem carecia, portanto, da encarnação do Verbo, ensina Santo Anselmo. Só um Deus não poderia sofrer, só um homem não poderia remir, eis porque Deus se uniu aos homens. Quando um retrato que se tornou irreconhecível precisa ser restaurado, o original é obrigado a prestar-se de modo ao desenho. É assim que Deus teve que descer do céu para restaurar o homem, feito à sua imagem, ensina Santo Atanásio. Para manifestar perfeitamente a majestade divina, na ofensa que é ofendida, o homem Deus apareceu sobre a terra num estado de humilhação. Se a tivesse aparecido em todo o esplendor da sua majestade, o Rei da Glória não teria sido crucificado. Cristo imitou, de certo modo, o rei ateniense Códro. O oráculo de Delfo havia declarado que os atenienses sairiam vitoriosos se o seu rei fosse morto pelos inimigos. Códro revestiu a majestade de escravo e foi ao campo do inimigo, onde o mataram. Este, tendo sabido que haviam cumprido as condições postas pelo oráculo, assustaram-se e fugiram. Também o profeta haviam predito que o gênero humano seria salvo pela morte do Rei da Glória. Este tomou a forma de escravos, apareceu assim no mundo, não foi reconhecido
e deram-lhe a morte. Quando os maus espíritos viram que havia matado, puseram em fuga. Se um rei quisesse demonstrar sua perícia no combate e descer ali, teria de cima de si todos em si na sua dignidade. Aliás, ninguém ousaria aceitar o desafio. Só no fim se descobriria. Foi assim que procedeu o Filho de Deus. Mas ele voltará de novo com grande poder e grande majestade. É impossível afirmar absolutamente que o Filho de Deus teria feito homem, ainda que os homens não tivessem pecado. Sabemos apenas que a encarnação se realizou depois do pecado, para a salvação da humanidade. Todavia, Deus, sendo onipotente, teria podido também encarnar sem o pecado. Esta encarnação teria produzido a união mais íntima do homem com Deus, ensina São Tomás de Aquino. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem para nos salvar. Assim, Jesus Cristo, Deus e homem, pela união hipostática, é o nosso Salvador. Gostaria de oferecer, neste momento, uma música para os nossos ouvintes. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Eu confio e espero em vós. Eu confio e espero em vós. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Eu confio e espero em vós. Eu confio e espero em vós. Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria, José, eu vos amo, salvai almas. Ajude-nos a manter a Rádio Voz do Coração Imaculado no ar. Ajude-nos a manter o programa Verdade da Fé. Assim, precisamos da sua ajuda, precisamos da sua doação. Faça a sua doação através do WhatsApp Pix da rádio. O telefone WhatsApp é 62 99504 0462. Vou repetir: 62 99504 0462. Contamos com sua ajuda para manter a Rádio Voz do Coração no ar.
Então, nós estamos falando sobre a pessoa do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E o Filho de Deus ficou sendo sempre Deus, apesar da encarnação. Como ela, nada perdeu da sua majestade. Dizemos que o Filho de Deus desceu à terra, mas isso não significa que deixou o céu. Uma estrela, ao tornar-se visível, ao começar a existir para a nossa vida, fica no firmamento. Assim o Verbo não deixou a glória do céu quando se fez homem. O brilho do sol não é destruído pela nuvem, mas apenas encoberto. Assim, a divindade de Cristo não é aniquilada pela sua humanidade, mas apenas ocultada, ensina Santo Ambrósio. Quando a palavra verbo do nosso espírito, o pensamento se traduz exteriormente pela linguagem, não deixa de ser o pensamento de nossa inteligência. Assim, o Verbo de Deus, ao tornar-se visível, não deixou de estar junto do Pai, conforme Santo Agostinho. O Verbo, a palavra que dirigimos a alguém, não é apenas atingida por essa pessoa, mas por todos os que a ouvem. Assim, o Verbo divino, unindo-se à humanidade, não foi tal modo confinado nela de forma que deixasse de encher com a sua presença o céu e a terra. Cristo fez-se homem, de modo que não deixou de ser Deus. Deus, pela encarnação, nada perdeu da sua majestade. Os raios do sol podem secar um monturo sem se mancharem. Assim se pode liar aos castos corpos da Maria, sem dele receber mancha. A divindade tudo purifica, sem que nada a macule. Se um príncipe vestisse uma roupa de escravo para apanhar um anel precioso caído na lama e o colocar no dedo, nada perderia de sua honra. Assim o Filho de Deus não se desonrou tomando a forma de escravo, a fim de descer até entre os homens, salvar as almas e torná-las propriedade sua. Um vestido poderia ser demasiado ordinário para um monarca, se não fosse bordado a ouro, com pérolas e pedras preciosas. Assim, a natureza humana, manchada pelo pecado, teria sido indigna do Filho de Deus, mas não assim o do corpo imaculado da Virgem. Quando São Paulo diz que Jesus se aniquilou e tomou a forma de um escravo, na carta aos Filipenses, não quer com isso dizer que Deus perdeu a perfeição de sua divindade, mas sim que se humilhou, tomando a natureza humana, e deste modo nos deu um exemplo de humildade. Ele mesmo se humilhou. E pela encarnação do Filho de Deus, todo o gênero humano foi levado à alta dignidade. O Sol ilumina com seus raios todos os planetas que se movem em volta dele. Assim, Cristo expande o seu esplendor divino sobre todos os homens, no meio dos quais conviveu 33 anos. A natureza humana, adotada pelo Filho de Deus, é como um fermento que penetra toda a massa. Cristo é o tronco, nós somos os ramos. Nós somos, em certo sentido, superiores aos anjos, embora eles não estejam sujeitos nem à doença nem à morte, não têm, contudo, a Deus por irmão. Se, portanto, eles fossem capazes de invejar, teriam inveja de nós. O Senhor Supremo tomou a forma de escravo
para que o escravo se tornasse livre e senhor de si mesmo, ensina Santo Ambrósio. O Filho de Deus tornou-se filho do homem, a fim de que os filhos dos homens tornassem filhos de Deus. Oh, como é preciosa a redenção! Por isso que o homem parece valer tanto como Deus. Nunca manchemos, pois, a nossa dignidade com o pecado. Não envergonhamos a Jesus Cristo. Não façamos nunca o que não é bom, senão para o demônio. Então, nós devemos pensar quão grande é esse mistério da encarnação do Verbo, o Filho de Deus que se fez homem para habitar entre nós. E que verdades se hão de tirar do mistério da encarnação? Então pensemos, Cristo é ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso lhe chamamos homem-Deus. Cada ser possui a natureza daquele que tira a sua origem. Pela sua origem humana, a criança recebe a natureza humana. Cristo tem uma dupla origem. Pela sua origem de Deus Pai, possui a natureza divina. Pela sua origem de Maria, adquiriu a natureza humana. Cristo viveu sempre de modo que nos mostrou que é Deus e homem. Umas vezes atribuía a si a divindade e outras a humanidade. O Pai, dizia a ele, é maior do que eu. Depois, o Pai e eu somos um. Como Deus, ele chama a Maria mulher nas bodas de Canaã e na cruz. Como homem, chama mãe. Ele mesmo chamou a si mesmo de Filho de Deus e Filho do homem. Cristo, enquanto homem, é, pois, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, ensina o Concílio de Calcedônia. Cristo, de São Paulo, tornou-se em tudo semelhante a seus irmãos. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Tornou-se semelhante aos homens, e foi reconhecido homem por tudo que dele apareceu exteriormente. Cristo tinha um corpo humano como nós, tinha as nossas necessidades materiais, sentia fome, sentia sede, comia, bebia e dormia, sentia alegria, chorava, sofria e morreu. Tinha, portanto, um corpo real e não apenas uma aparência de corpo, como pretendia a heresia dos docetas. Cristo tinha uma alma humana, portanto, uma inteligência humana, porque ele diz que ignora a época do juízo final. Assim também e tinha uma vontade humana, porque ele pede em oração: Pai, seja feita a vossa vontade e não a minha. À hora da morte, Cristo depôs a alma nas mãos de seu Pai. E, portanto, heresia crer que Jesus Cristo só teve uma alma sensível, mas não uma alma racional, como pretendia Apolinário, que antes tinha bem merecido da fé pelos seus escritos contra os arianos. São Paulo chama Cristo homem celeste, com contraste com Adão, o homem terrestre, que havia sido formado do lodo da terra. Porque o corpo do Cristo tinha sido formado miraculosamente pelo Espírito Santo do corpo da Santíssima Virgem Maria. E porque já sobre a terra tinha revelado as perfeições celestes de um corpo glorificado. Transfiguração, marchar sobre as águas. Então, ele tinha capacidades fora dos comuns dos homens. Gostaria ainda de oferecer nesse momento uma música aos nossos ouvintes. Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio.
Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas. Ajude-nos a manter o programa Verdade da Fé no ar. Ajude-nos com sua doação através do WhatsApp Pix 62 99504 0462. Repito, 62 99504 0462. Estamos falando sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, pessoa de nosso Salvador, e como ele é Filho de Deus, feito homem. E em Cristo há, pois, duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. Apesar da sua união íntima, uma subsiste ao lado da outra sem se confundir com ela. Então, na filosofia, nós vimos uma coisa chamada pessoa, e disso temos também a relação. Agora também temos a questão da natureza. Uma coisa é, o homem tem a natureza humana, Deus tem a natureza divina, e Jesus então também tem duas naturezas, a natureza divina e a humana. Vejamos então um outro exemplo. A água tem a natureza de ser água. O vinho tem a natureza de ser vinho. São duas substâncias diferentes. Mas no milagre da boda de Canaã, Jesus Cristo mudou a água em vinho. Então, ele mudou da substância, que é a água, para uma outra substância, que é o vinho. E essa mudança é a transubstanciação. Então, mudou a natureza de água para vinho. Agora, na Santa Missa, pelo milagre, Jesus transforma vinho em seu sangue. Então, é o milagre da transubstanciação da natureza da substância de vinho para a natureza de substância de sangue. Sendo que é o sangue de Jesus Cristo, Cristo vivo, o mesmo que foi encarnado no seio de Maria, o mesmo que nasceu no presépio, o mesmo Jesus que morreu na cruz para nos salvar. E está então Jesus na hóstia consagrada, em seu corpo, no seu sangue, na sua alma e na sua divindade. Então está Jesus inteirinho. Mas pensemos em relação à natureza. Natureza, então, é o conjunto das faculdades inerentes a um ser. Pessoa é aquele que compõe em ação essas faculdades. O que é comum a todos os homens é a natureza. Aquilo porque o homem é um indivíduo, um ser subsistente em si mesmo, é a pessoa. A natureza é comunicável a muitos indivíduos, mas a pessoa não. Como uma barra de ferro e uma barra de ouro em fusão se unem sem se confundirem, assim as das duas naturezas em Cristo. A natureza humana não foi, pois, mudada em natureza divina, como a água foi transmudada em vinho em Caná, porque um ser finito é mutável, não pode ser transformado num ser imutável e infinito. A natureza humana não foi também absorvida pela natureza divina, como uma gota de mel é absorvida pelo oceano, ou um grão de cera pelo fogo. Isso era uma heresia de Antíquio, condenada pelo Concílio de Calcedônia, no ano de 451. A união das duas naturezas não produziu tampouco uma terceira natureza, como por exemplo
o oxigênio e o hidrogênio formam a água, porque Deus é absolutamente imutável. Cristo tem, portanto, uma dupla ciência, ciência humana e ciência divina. Enquanto Deus conhece tudo, até os pensamentos dos homens, contudo afirma que não sabe nem a hora, nem o dia do juízo. Cristo tem também uma dupla vontade, vontade divina e vontade humana, ainda que esta esteja completamente sujeita à vontade divina, ensina o terceiro concílio de Constantinopla, no ano de 680. A existência de uma vontade humana em Cristo é demonstrada pela oração no Jardim das Oliveiras. Pai, que a vossa vontade se faça e não a minha. A submissão da vontade humana à vontade divina ressalta dessas palavras: eu não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 30. Pode comparar-se esta vontade de Cristo agonizante com a vontade de um doente que deve ser operado. A sua vontade rebela-se contra a operação por causa dos sofrimentos que deve passar e, contudo, submete-se à vontade do médico. Então, nós devemos fazer a distinção que Jesus tem as duas naturezas, natureza divina e natureza humana. E em Jesus Cristo não há senão uma pessoa, a pessoa divina. Dois olhos formam uma só vista, duas orelhas, um só ouvido. E assim que as duas naturezas se encontram numa só pessoa. A alma racional e o corpo não formam senão um homem. Assim Deus e o homem não formam senão um Cristo. Encontramos isso no símbolo de Santo Atanásio. No homem o corpo não subsiste senão pela alma e cai em pó sem ela. Assim em Cristo a natureza humana não subsiste senão pela pessoa divina. Ainda que a natureza humana de Cristo não subsiste numa pessoa humana, mas divina, não é por esse motivo imperfeita. Ao contrário, tornou-se muito mais perfeita. O corpo, pela união com a alma, torna-se mais perfeito que o corpo dos animais. Assim, a natureza humana se torna, pela união com o Verbo divino, mais perfeita que em todos os outros homens. Por isso, o corpo de Cristo tinha qualidades sobrenaturais, por exemplo, na transfiguração. No homem, o corpo é instrumento que a alma opera. Assim, a natureza humana é o instrumento de que se serve a pessoa divina. Contudo, a humanidade é um instrumento inanimado, como, por exemplo, a pena do escritor, mas é viva e tem a sua atividade distinta, como o fogo que aquece e ilumina. Há, portanto, uma ciência e uma vontade humana distinta da ciência e da vontade divina. A natureza humana de Cristo é também instrumento da pessoa divina, como profetas, apóstolos o foram entre as mãos de Deus. Eles não foram intimamente unidos a Deus como a humanidade de Cristo. O olho, a mão, são os instrumentos que nós estão unidos intimamente, mas não apenas uma espada ou outro instrumento. O mesmo se dá no emprego dos profetas e dos apóstolos como instrumento de Deus. Estes não foram tão intimamente unidos a Deus
como nosso Senhor Jesus Cristo. Não há, portanto, nele uma pessoa divina ao lado de uma pessoa humana, um Cristo Deus ao lado de um Cristo homem, de sorte que a divindade existiria num homem determinado como num templo, assim como havia a alma dos justos. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação às heresias, os erros vindo de uma má interpretação desse fato. Então, sejamos claros, nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus feito homem. Ele tem a natureza divina e a natureza humana. Ele é uma pessoa que tem a natureza divina e tem então a vontade humana e a vontade divina. A vontade humana é submissa à vontade divina. Então, nosso Senhor, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Filho de Deus, feito homem, feito e que sofreu sua paixão e morte na cruz para nos salvar. E já estamos terminando o nosso programa de hoje. Gostaria então de dar a bênção para todos os nossos ouvintes, agradecendo a audição, pedindo ainda pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que no momento de saúde está grave. Então precisamos estarmos unidos na oração pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Então convido a rezar uma Ave Maria pelo Papa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro, rogai por nós. Nossa Senhora, socorro dos enfermos, saúde dos enfermos, rogai por nós. Terminando esse programa, gostaria de dar bênção a todos os nossos ouvintes, estendendo às suas famílias. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde, corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, de São José, padroeira da Santa Igreja, de São Miguel Arcanjo, de São Gabriel, São Rafael e todos os anjos e santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fique com Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.